Irmãos, nós servimos a um Deus que Ele não tira a nossa razão. Vamos prestar um culto racional. Olha esse louvor, olha a declaração que você fez enquanto você louvava esse louvor. Você declarou que independente das circunstâncias, Ele é Deus. Não interessa se eu estou doente, se eu estou desempregado, se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou com depressão. E às vezes a gente cultua o culto inteiro e a gente não raciocina o que a gente está declarando e louvando. Mas isso tem impacto no mundo espiritual. Então, louve agora. Louve e discirna o que você está louvando, o que você está declarando nessa noite. Não interessa as circunstâncias, o nosso Deus, Ele continua soberano e assentado no alto e sublime trono, e nada foge das mãos desse soberano Deus. Então louve ao Senhor, deixa essa canção entrar no seu coração. Você adora a Deus pelo que Ele é. Adora esse Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer por você. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluias, obrigado, Hélito, Deus abençoe. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, podendo ministrar a palavra do Senhor nessa casa. Coisa boa, essa pandemia parece que deu uma melhorada, a casa está cheia, muito bom, vem tantos rostos conhecidos e alguns rostinhos mais novos. Mas que bom que os irmãos saíram de casa e vieram adorar esse Deus. Eu espero que Deus me use hoje para falar o coração de cada um. Nada nessa vida é em vão, a gente entende que Deus detém todo o controle, e você não está aqui nessa noite à toa. Eu tenho certeza que Ele não ministrou essa palavra no meu coração à toa. Então eu quero orar nessa noite para que Deus possa me usar. O pastor Joênis orou por mim e eu vou orar novamente para reforçar a oração dele. Feche seus olhos assentado mesmo. Senhor, meu Deus eterno Pai, muito obrigado por esse momento, o momento da palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, eu esteja totalmente vazio de mim e cheio do Teu Espírito, Pai. Que eu seja instrumento vivo agora, Pai, que o Senhor me use, Pai, como um bisturi, Pai, para cortar tudo aquilo que não provém de Ti, tirar tudo aquilo que não vem de Ti, de cada vida que veio aqui hoje, nessa noite, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Então, eis-me aqui, me usa como o Senhor quiser e do jeito que o Senhor quiser, que nós não saiamos daqui, Pai, tristes e desamparados, mas que possamos sair daqui cheios da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero pregar sobre uma passagem conhecida que é sobre um rapaz chamado José. Queria que você colocasse de pé, abrisse a sua Bíblia em Gênesis 37. Eu vou ler a partir do versículo 5 até o 11. Então, Gênesis 37, versículo 5 até o 11. A palavra de Deus vai falar assim, ó. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: vemos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos peixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Podeis assentar, irmãos. Eu vou ler aqui rapidinho também no capítulo 39, o versículo 2, só a primeira parte, que vai falar assim, ó: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Amém? Eu quero passar por toda a história de José. Eu li o começo porque eu quero que os irmãos entendam. Eu acho que a maioria aqui conhece a história de José, mas eu vou contá-la rapidamente. José era o 11º de 12 filhos, os filhos de Jacó. Ele era o filho mais amado, o filho da promessa, o filho que veio como promessa de Deus. E
esse menino, quando ele tinha 17 anos, os seus irmãos que tinham ódio dele, tinham ciúmes por causa do jeito que o pai tratava ele, intentaram contra ele no campo, ou seja, tramaram contra o seu irmão no campo, enquanto eles estavam pastoreando os seus gados, que eles eram pastores de gado, jogam esse menino dentro do poço chamado José, porque era um menino de 17 anos, e aí ele é vendido para uma caravana de ismaelitas, e essa caravana de ismaelitas, que eram mercadores, levam José até o Egito, e no Egito ele é vendido a Potifar. Potifar era o chefe da guarda de Faraó, um homem conhecido, poderoso e rico, e depois Potifar acaba jogando esse menino na prisão, e na prisão ele revela 2 sonhos, e isso faz chegar aos ouvidos de Faraó, e quando ele finalmente chega à presença de Faraó, Faraó se agrada do que ouve, e esse menino se torna governador do Egito. Somente Faraó estava acima dele, é isso que a Bíblia nos informa. Então ele vinha de uma família boa, ele vinha de uma criação boa, mas ele é traído pelos seus irmãos, e ele vai parar numa terra distante, mas Deus o honra lá. E quando eu olho a história de José, eu percebo que essa história parece muito com a nossa. Não o enredo em si, não as coisas que acontecem, não a traição, a venda, não, mas os percalços no caminho, as coisas que acontecem, as dificuldades, quando geralmente a gente decide fazer a vontade de Deus, parece que tudo dá errado. E hoje o que a gente vê são pastores coaches que falam, vendendo o evangelho de facilidade, quando o evangelho nos chama para um evangelho de felicidade, irmãos. O evangelho não é o evangelho que facilita as coisas, não. Ele torna as coisas mais felizes e prazerosas. Não tente viver, não se engane com o evangelho de facilidade, porque Jesus não prometeu isso. Jesus prometeu que nós seríamos felizes com a sua presença. Por isso que ele vai falar, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque há um jugo sim a se carregar, há um fardo assim a se carregar, mas quando estamos com Cristo, ele se torna fácil e ele se torna leve. Não tem facilidade. Quer me seguir? Tome a sua cruz. Esse é o evangelho de Cristo. Um evangelho que vão ter adversidades, vão ter dificuldades nos nossos caminhos, mas nós prosseguimos para o alvo, o nosso alvo é sempre Cristo. E não foi diferente comigo. Eu decidi no começo dessa pandemia, alguns sabem da minha história aqui, eu me casei e aquele coisa toda, eu afastado da presença do Senhor, Deus me tomou para o laço, me deu uma esposa, me deu uma família diante do meu erro, Deus pegou e transformou em bênção. Deus transforma as coisas erradas que a gente faz em bênção, e às vezes a gente não sabe ser grato por isso, mas eu não estava sendo muito grato, porque as coisas estavam tão tranquilas, estava tudo tão bem, mas eu falei assim, não, eu tenho que seguir o meu chamado, e eu decidi seguir o meu chamado, e eu comecei a caminhar, a estudar, a buscar a Deus, e vinha, orava aqui de manhã, às vezes ficava até meio-dia aqui orando, não é para me gloriar não, tá, irmãos, vou contar a minha história, e vinha de noite, de tarde, acordava de madrugada, e ora, e isso e aquilo, e papapá, eu falei, agora é só vitória, mas não. As dificuldades começaram, as setas começaram, Deus começa a permitir provações, porque as provações vêm exatamente para testar a nossa fé. Eu lembro que quando eu estava no auge meio que falei, caramba, agora eu estou voando, Deus está comigo, eu estou cheio, aí meu carro quebrou, meu celular quebrou, o cartão estourou, eu falei, meu Deus do céu, cadê o Deus da provisão? Mas Ele é Deus ou não é? Ele é Deus no momento bom, Ele é Deus no momento ruim, não é diferente do que você está vivendo hoje. A sua vida não é diferente da do pastor José Alves, da do pastor Marcos, dos pastores aqui presentes. Todo mundo tem dificuldade. O que nos diferencia do mundo é que nós temos um Salvador, nós temos um Deus em que nós temos fé nele. E muitas das vezes quando se fala da história de José, eu vejo que há um equívoco, porque há campanhas, e geralmente essas pregações, essas campanhas de oração se concentram em José, como se José fosse o centro da mensagem dele. Não é. Aprenda com José como chegar ao palácio, aprenda com José como conquistar as suas coisas, e não é assim. As principais características de José é a sua fé e a sua obediência no único Deus vivo que merece fé e obediência. Então as campanhas deveriam ser assim, como ter a fé de José, como obedecer Jesus até mesmo dentro de um poço, como ser fiel a Deus em meio às tribulações, porque às vezes nós tentamos mascarar o evangelho como se fosse ser tudo oba-oba, tudo tranquilo, e não é. Então o que nos diferencia do mundo é a nossa plena confiança em Jesus. E não há como, irmãos, não há como viver os sonhos de Deus, não há como viver porque os às vezes nós tentamos mascarar o evangelho se nós não tivermos fé, que Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Essa é a maior dificuldade, da gente entender que até um momento de dificuldade
é melhor às vezes que um momento de alegria. Que às vezes até uma provação é muito melhor do que uma bênção. Não há como É muito difícil viver assim. Mas é isso que a história de José nos ensina, a viver os propósitos de Deus com fé, independente das circunstâncias. É por isso que a Bíblia vai dizer, o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós vamos continuar vivendo pela fé. E quem não vive pela fé, irmãos, acontece o que aconteceu há um tempo atrás. Muitos pastores se suicidando, muitos irmãos com depressão, síndrome do pânico, trancados em casa. E aí isso acende um alerta, ó. O que está faltando? O que está faltando para a igreja? O que está acontecendo com tanta doença psicossomáticas, doenças psicológicas, doenças da alma? Por que as pessoas estão com tanto medo de um futuro que o nosso Deus, que a gente confia, já está lá? Que fé é essa em que as pessoas estão literalmente tirando a sua própria vida, escutando a mensagem do Evangelho? Qual é esse Evangelho que está sendo pregado para ter tanta gente com doenças da alma? Quando Jesus, Ele leva o nosso jugo, Ele levou sobre Ele as nossas iniquidades, Ele nos sarou, Ele nos curou. Ele não morreu só pela sua vida não, Ele morreu pelas suas doenças também. Ele quer te curar, Ele quer te sarar. O que está acontecendo? A gente precisa entender, exatamente com o exemplo de Cristo, porque quando Cristo está na cruz do Calvário, a cruz geralmente era utilizada para matar os piores bandidos daquela época. As pessoas mais marginalizadas da sociedade, os piores malfeitores, eram mortos numa cruz, e foi lá que Jesus morreu. Enquanto Jesus era crucificado e morto, e fustigado e humilhado, as pessoas zombavam, o mundo ria, o mundo cuspia, e falava lá, ele está passando vergonha. Mas a verdade é que a cruz não era vergonha, a cruz era a manifestação da glória de Deus. E o que está faltando a gente entender é que esse problema que a gente está passando hoje é a forma que Deus encontrou de manifestar a glória dEle aqui na terra, através da sua vida. Deus, Ele quer fazer algo tremendo com você. Deus quer manifestar a glória dEle a esse mundo, através exatamente dessa provação que você está passando. Porque o mundo vai olhar, vai zombar, vai falar, acabou, não tem mais jeito, igual eles fizeram com Jesus. Mas quando chegar no terceiro dia que você ressuscitar e que eles estiverem de pé, eles vão falar, realmente Deus é na vida dele. A glória do Senhor se manifestou na terra. Não para você ser o bonzão, não para ter sabor de mel, não. É para que a vida das pessoas sejam atingidas e elas sejam salvas e possam experimentar do Evangelho assim como você. E o que está faltando para a gente conseguir ativar a nossa fé? É aprender a obedecer a Deus. Porque a fé, ela naturalmente nos leva a obedecer a palavra de Deus. É uma fé irrestrita, irmãos. Não vou obedecer tudo, mas minha área financeira não. Meu relacionamento não. Vou continuar morando com meu namorado. Vou continuar sonegando imposto. Vou continuar fofocando. Não, a fé ela é restrita. Não tem arte na igreja, sento no banco, fico esperando o Espírito de Deus cair na minha cabeça. E eu virei pastor. Vou virar cantor, não faz uma aula de canto, não vem nos ensaios. Eu quero ser instrumentista, só dá um nome para o Giovanni, não vem no ensaio, Giovanni. Tem como ser instrumentista sem ensaiar, Giovanni? Tem um custo, Giovanni. Você despende o tempo com a sua família, você despende o seu tempo de descanso, você não intercala com o trabalho? Tem. Nós temos que começar a nos preparar, nós temos que nos preparar para a promessa, porque Jesus, Ele nos ensina isso. Ele estava o tempo todo preparando, o tempo todo ele orava, o tempo todo ele jejuava, o tempo todo ele falava da palavra. Ele, que era o próprio Deus, ele fazia isso. E é exatamente assim que eu vou me preparar. É através do jejum, é através da oração, é através da leitura da palavra. Porque tem promessa que a gente sequer vai saber o que é. Porque o sonho não era de José. Os sonhos que José teve, mentira, o sonho era de Deus. Deus deu os sonhos dele, para a vida dele, para José. E José poderia ter feito assim, Senhor, eu não quero esse sonho não. Com ele, o Senhor, temos em público, no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos ambientes em que Deus nos colocar, ela precisa se manifestar, e as pessoas precisam de ver a glória de Deus manifestada na nossa vida. O que nos prepara para a provação é exatamente isso. As provações vão vir, mas quem tem vida de secreto com Deus, quando vier, Deus vai manifestar a glória dele, e o nome dele vai ser exaltado. E uma coisa que eu aprendo com José, e que seria o tema dessa mensagem, eu pedi para o pastor Marcos fazer uma arte, mas não deu nem tempo, porque eu também não lembro das coisas que eu tenho a cabeça
Minha esposa sempre reclama que eu não conto nada para ela. Me chama para o aniversário, eu esqueço, falo no dia. Faltando meia hora, tem um aniversário para a gente ir. Nem parece que você é casada comigo. Quando nós entendemos isso, nós temos vida de secreto. Eu me proponho a ser o melhor aonde Deus me coloca. E aí eu queria botar o nome dessa mensagem de melhor do mundo. Melhor do mundo era um personagem de um programa de televisão que não vale nem a pena citar, que era uma bobeira só. Mas esse cara falava assim: eu sou o melhor do mundo em beber água. Quer ver? Traz um copo d'água. Aí ele vinha e bebia água. Eu sou o melhor do mundo em virar cambalhota. Ele virava cambalhota. Ele se considerava o melhor do mundo em tudo. E é isso que José nos ensina. Aonde Deus o colocava, ele era melhor naquilo que Deus propunha para a vida dele. Aonde que ele passava, ele era o melhor do mundo em estar. E é assim que deve ser a vida do crente. Aonde eu passar, aonde Deus me plantar, aonde Deus me colocar, e Ele quer que eu seja o melhor. Mas não por mim, é para manifestação da glória dEle. E aí é que entra, que eu quero entrar na história de José, porque os irmãos de José estão no campo. O pai dele fala assim, vai ter com seus irmãos. E ele vai, obedece o pai. E os irmãos dele vê ele vindo de longe, tramam contra José. Quando José chega, os irmãos o agarram, tiram a sua túnica e lançam ele num poço, que era como se fosse uma cisterna vazia, Astor. Tinha cerca de 7 metros de profundidade, uma cisterna desativada, provavelmente tinha excrementos humanos ali, porque os pastores estavam ali, eles faziam suas necessidades ali dentro. Tinham insetos peçonhentos, talvez aranhas, cobras, não sei o que tinha. Umidade, um lugar fedido, escuro, nojento. E é ali que os irmãos de José lançam ele por pura inveja. E José é traído pelos seus irmãos. Ele não foi traído por ninguém desconhecido, não. Ele é traído pelos seus irmãos. Esse tipo de traição é o pior tipo de traição. Mas a Bíblia não nos relata, Carol, que José murmurou no poço. A Bíblia não nos relata que ele duvidou das promessas de Deus no poço. Eu imagino que ele chorou, irmãos. A gente não está imune a chorar. A gente não está imune em se entristecer. A gente não está imune em muitas das vezes até desanimar e se sentir fracos. Mas o que a gente não pode é duvidar que Deus vai fazer apesar das circunstâncias. E isso José não fez, porque a Bíblia não nos relata. Ali dentro provavelmente ele orou, ali provavelmente ele chorou, ele clamou a Deus, ele lembrou dos seus sonhos e ele falou: Senhor, eu confio em Ti. Nós precisamos ter atitudes diferentes diante das nossas tribulações. Nós precisamos ter a atitude de José, amparados pelo amor e pela graça e pelas promessas de Jesus. O poço não abalou a fé de José, e ele não pode abalar a minha e a sua fé. E é por isso que eu te pergunto, o que você tem feito dentro do seu poço? Tem pessoas dentro do poço aqui essa noite, eu sei, porque eu já estive dentro da igreja e estava literalmente dentro de um poço, fedido, escuro, sem esperança. E aí o que a gente tem feito dentro dos nossos poços, sabendo que nós servimos a um Deus que é soberano e justo? As circunstâncias que você se encontra hoje, irmãos, elas nunca vão definir o cuidado que Deus tem por você, jamais. Ele tem cuidado de você, até mesmo dentro dos poços. E agora José, por causa da sua fé, porque ele não murmura, ele não reclama, ele não pede clemência aos seus irmãos, não sei, talvez tenha pedido. A fé dele faz ele levar outro golpe. Eu acho que ele não tentou fugir não, dos irmãos não sei, mas eu acho que não. Vem a caravana de ismaelitas e Judá trama de vender ele para os ismaelitas e ele é vendido para os ismaelitas, ou seja, ele é abandonado e ao mesmo tempo vendido como escravo. Ele sofre 2 golpes de uma vez só. Mas José ele não abandona a sua fé. Novamente ele é o melhor do mundo em ser um escravo. Como que você sabe disso, Felipe? Irmãos, os ismaelitas eles eram mercadores. José foi vendido a Potifar. Isso aqui eu estou conjecturando, tá, irmãos? É uma leitura que eu faço da mensagem, não está na Bíblia.
Mas eu imagino que esses mercadores, eles chegavam no Egito e eles iam primeiro nas pessoas ricas para vender suas melhores mercadorias. Eles vendiam joias, especiarias, eles vendiam tapeçarias, eles vendiam pessoas, eles vendiam de tudo. Eles eram muambeiros, animais. Então o que eles faziam? Eles chegavam no Egito, eles iam nas pessoas ricas e importantes e ali eles vendiam suas melhores mercadorias. E eu tenho certeza que José só foi parar na casa de Potifar, porque ele já chega lá e os ismaelitas já falam assim: olha aqui, eu tenho um escravo top para te vender. Você quer? E aí José é vendido para Potifar, ele vai parar dentro de uma família nobre daquela época. Mas a Bíblia também nos informa, quando a gente vai olhar aqui no capítulo 39, nos versículos de 4 a 7, eu vou ler para os irmãos verem aqui. Logrou José mercê perante ele, perante a Potifar, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo, ou seja, José podia ir no campo também. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Potifar falou assim: toma a chave da minha casa, eu só quero uma coisa, comida quente na mesa, o resto é com você. Ele era o melhor em ser escravo, irmãos. Ele era o melhor escravo que esse mundo já teve depois de Jesus. Nós temos que ser melhores aonde Deus nos plantou. E a gente não pode tentar ajudar a Deus nas nossas adversidades, porque agora que José consegue ficar um pouco melhor, e ele tem a chave da casa de Potifar, talvez tenha passado pela cabeça dele: essa é a chance que Deus me deu para eu fugir. Eu vou selar um cavalo, que eu consigo chegar até os animais, eu vou fazer um pouquinho de comida, eu vou pegar um pouco de dinheiro, tentar ajudar a Deus nas nossas adversidades, porque agora que José consegue ficar um pouco melhor, e ele tem a chave da casa de Potifar, essa oportunidade que Deus está me dando, aí ele olha para o céu dele: essa é a chance que fica. Muitas das vezes nós vamos passar por adversidades, e Deus vai falar: fica um pouco mais, fica um pouco mais. E como é difícil quando a gente está com um espinho na carne igual o Paulo, e a gente pede, Deus fala assim: não, fica um pouco mais sofrendo aí. É por isso que nós precisamos saber ouvir a voz de Deus e ter um secreto com Cristo, porque vai chegar um momento que a gente vai ter que identificar a voz de Deus, para a gente não fazer o que a gente sempre teme fazer quando a adversidade vem, que é virar as costas e voltar para o local da onde a gente saiu. A nossa tendência como ser humano é exatamente essa: é largar e deixar tudo para trás quando vem a adversidade e falar assim: eu vou voltar para lá, que lá é meu lugar de conforto. Mas José, ele escolhe ficar, ele escolhe obedecer a voz de Deus, entre escolher aquilo que era melhor, que ele considerava melhor, e o que Deus considerava melhor para a vida dele. José escolhe obedecer, e ele fica, mesmo sendo escravo, numa terra longe de todo mundo. Ele não tinha sequer um amigo naquele lugar. E exatamente por causa da sua obediência, ele é provado mais uma vez. Já no versículo 7 do 39, no final, versículo 6, do capítulo 39, vai falar que José era formoso de porte e aparência. José era bonito, forte, e José era abençoado. O último homem assim da terra, minha esposa casou com ele. Em nome de Jesus, amor. Mas ele era bonito, ele era formoso, ele chamava a atenção, e ele era abençoado por Deus. E a mulher de Potifar, botou o olho em José. E agora, por causa da sua obediência, José passa por mais uma provação, e ele se torna agora o melhor do mundo em ser assediado. José é assediado constantemente, e ele tinha diversos motivos para cair em tentação. 17 anos, na flor da idade, o hormônio lá no alto até o tampo, estava longe de casa, não tinha ninguém para ele desonrar o nome. A mulher que estava tentando ele era a serva, era a senhora dele. Ele podia falar: não, eu só estava cumprindo ordens porque eu sou escravo. Mas José, ele prefere ir limpo para o fundo da prisão do que sujo para a cama da sua senhora. E é assim que deve ser a vida de nós que somos crentes. Tem muita gente que fica flertando com o pecado, e aí a Bíblia vai falar que Jesus, ele é o centro. Aí a gente quer andar na borda, Rafael, perto do precipício. Ô meu irmão, se Jesus é o centro, fica perto dele, fica perto do centro, que a borda fica lá longe.
Não dá mole para o azar, para você cair em pecado por causa de bobeira e perder aquilo que Deus tem te dado. Aquela mulher todo dia, ela chamava, ela literalmente chamava, eu imagino ela falando com José, vem se deita comigo, e mostrava as partes íntimas dela, e tentava aliciar, e José pega uma hora e corre. E é por isso que a gente tem que saber ouvir a voz de Deus mais uma vez. Uma hora Deus mandou José ficar e ele ficou, da outra hora Deus mandou José correr, e ele correu. E se a gente não souber ouvir a voz de Deus, a gente não sabe, fica no meio do caminho, e a gente sabe como diz o ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, a gente não sabe o que fazer, e quando tudo dá errado a gente quer botar a culpa em Deus. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E por causa da obediência de José, ele que estava bem na casinha dele, comendo bem, dormindo bem, ele mais uma vez é provado por causa da sua obediência. E José vai parar no fundo de uma prisão. Por causa da obediência de José, quando ele corre, ele deixa a túnica dele para trás, na mão da sua senhora, e ela o acusa de estupro. Só um segundo, irmãos. José vai parar no fundo de uma prisão, por causa da sua obediência ao Senhor, e injustamente ele é acusado de estupro. E hoje, nos presídios de hoje, o estupro já é considerado um crime, não é considerado um crime nem para se viver socialmente no meio dos outros criminosos, é considerado um crime abominável, no meio dos próprios internos, não se aceita os estupradores. E por causa da obediência de José, ele vai parar no fundo de uma cela, dentro de uma prisão, acusado de estupro. Mas mais uma vez o Senhor é na vida de José. Quando José chega nessa prisão, por obediência a Deus, o carcereiro vê graça nos olhos de José, e pega a chave da prisão, e entrega na mão dele, porque ele viu que José era melhor do mundo em ser um prisioneiro. Ele é o melhor do mundo em estar preso. Ele era um preso tão bom, mas tão bom, que uma coisa impensável aconteceu, e eu sou carcereiro, eu posso falar. As chaves do presídio foram dadas na mão de José. Nós precisamos ser melhores no local que Deus tem nos plantado, irmãos. Você tem pedido para Deus fazer algo sobrenatural na sua vida, mas quando Deus te planta em algum lugar, a primeira coisa que você faz é sair correndo daquele lugar. Você não consegue ficar e criar raízes onde Deus te plantou. E a gente vê que toda semente que é plantada é colocado terra em cima e abafada, e antes que essa semente consiga romper a terra e virar uma árvore frondosa para dar frutos, ela cresce para baixo com raízes naquele mesmo lugar. Nós pedimos tanto para Deus, Senhor, manifeste a sua glória na minha vida, mas quando vem a oportunidade, a gente vai e corre, a gente reclama, a gente murmura, porque nós não estamos vivendo por fé. E eu vou falar o versículo que todo mundo fala, que tem que ser falado 1000 vezes, que a fé é o firme fundamento das coisas e a prova das coisas que, eu não preciso nem de falar, os irmãos sabem. Será que nós estamos vivendo por fé? Será que realmente nós estamos vivendo por fé e não por vista? Porque a realidade é essa. Se José fosse olhar as circunstâncias dele, desde a traição lá no poço, era para ele ter desistido há muito tempo, ter pedido para parar, ter voltado, ter retornado. Ele teve a oportunidade, mas ele não o fez. E eu fico lembrando, porque tem aquela frase clichê de Facebook, que fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão, mas é exatamente isso mesmo, essa frase clichê, porque muitas das vezes obedecer a Deus vai nos levar a labirintos, a becos sem saídas, a beiradas de precipício, que Deus vai falar assim, continua caminhando. E você vai falar, não tem como, Senhor. Ele vai falar, continua caminhando. E nós precisamos ter fé de que no meio de uma parede Ele vai abrir uma porta, que no meio de uma situação difícil vai ter um escape. Ele nos garantiu. Se Ele está mandando você prosseguir, prossiga, mas aprenda primeiro a ouvir a voz do seu Deus, para você não se precipitar. Ele é um Deus que faz, e Ele é um Deus que cumpre. A gente vê isso com Daniel na cova dos leões. Daniel foi fiel a Deus, e por causa de fofoca, ele passou pela cova.
Você acha que ele não sentiu medo? Claro que ele sentiu. Falou, Senhor, eu vou. É para eu ir? Deus falou no ouvido dele, tem certeza? Pode ir. Vai que eu garanto. Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês vão para a fornalha. É para ir, Senhor? Então eu vou. Nós não podemos duvidar daquilo que Deus tem prometido fazer nas nossas vidas, senão nós não vamos conseguir viver o sobrenatural. E viver o sobrenatural não é só aqui nessa terra não, irmãos. Nós não somos moradores dessa terra, nós somos estrangeiros aqui. Nós estamos lutando por algo muito maior. Nós não podemos ficar buscando conforto e flertar com o mundo, ou abrir mão dos nossos princípios cristãos para viver uma vida um pouco melhor aqui. Precisamos sempre entre escolher a vontade de Deus e a nossa vontade, fazer a vontade de Deus e prosseguir, mesmo quando tudo está dizendo que não, mesmo que isso vá nos levar para dentro de um poço, mesmo que isso for nos levar para uma cruz. Nós temos um exemplo que é Cristo, é o nosso exemplo, o nosso Salvador. No Getsemane ele orava e ele fala, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a vontade de Deus é que ele fosse morto numa cruz. E aí? Por mim e por você. Por mim e por você que Cristo morreu, que ele foi até o fim, ele nos ama até o fim. E às vezes nós não temos tido essa coragem e esse amor por Cristo, de ir até o fim por Ele, quando Ele nos pede, filho, vai até o fim, vai valer a pena. Que fé é essa? Que fé é essa? Eu quero ir para o céu, mas eu não quero abrir mão de nada desse mundo. A porta é estreita, irmãos, vai entrar só você, não vai entrar nada daqui. E aí José nessa prisão, ele tem a oportunidade de interpretar dois sonhos, de um copeiro e de um padeiro. E ele interpreta esses sonhos, o padeiro ia morrer e o copeiro ia viver, resumindo a história. E aí que entra a parte difícil de ser crente, porque José estava preso, José era fiel a Deus, José tinha fé, tinha obediência, e agora ele estava profetizando bênçãos na vida de um ímpio, e uma bênção que ele precisava. José profetizou liberdade para o copeiro. José fala para o copeiro assim, Deus está mandando te dizer que você vai ser livre daqui a 3 dias. E José preso, sendo fiel, sendo obediente. Será que a gente tem essa fé? A gente tem fé de abençoar as pessoas quando nós estamos em dificuldade. A gente tem essa fé de botar a mão, impor a mão sobre as pessoas e falar, eu profetizo uma porta de emprego na sua vida, mesmo eu estando desempregado. Eu profetizo uma cura na sua vida, eu estando doente. Será que a gente tem tido essa fé? Deus tem te colocado em locais para você profetizar e para você levar bênçãos, para você levar a manifestação da sua glória. E aí você fala, eu estou preso, ele que se lasque para lá e fique preso também, não vou falar nada não. Será que você tem essa fé de no meio da sua dificuldade profetizar a bênção na vida das pessoas? É para isso que Deus está te plantando nesse local. Talvez você está passando uma dificuldade hoje no seu trabalho, na sua faculdade, no seu serviço, não sei, na sua casa, e Deus quer que você profetize bênção sobre a vida das pessoas que estão ao seu lado, mas você não consegue abençoar. E aí as provações vêm para isso, para a gente ser aprovado. Quem faz prova é para ser aprovado, irmão. Se a gente não for aprovado, a gente vai ficar de recuperação o tempo todo. Deus quer nos levar a níveis mais altos, mas nós precisamos manifestar a glória dEle nesse mundo. E agora José preso, está profetizando para um ímpio liberdade, acreditando que as promessas de Deus para a vida dele ainda não morreram. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te usar para abençoar pessoas em meio às suas dificuldades. E aí, passado 2 anos, capítulo 41, versículos de 1 a 8, o faraó tem 2 sonhos. José pede para o copeiro lembrar dele, mas o copeiro não lembrou não, irmãos. O copeiro não lembrou porque o que Deus tinha para ele vinha direto do céu, não vinha de homem. A gente precisa entender isso. A fé de José nunca esteve firmada em homens. A fé de José sempre esteve firmada naquele que está sentado no alto sublime trono, que tem controle de tudo. Se a fé dele estivesse firmada na fidelidade dos irmãos, ele estava morto. Se a fé dele estivesse firmada no bom senso de Potifar, ele estava morto.
Se a fé dele tivesse firmado até na boa vontade do copeiro, ele estava morto, porque o copeiro não lembrou dele, mas ele estava ligado com Deus. A sua confiança era em Deus, ele sabia quem Deus era. E no momento oportuno, no momento de Deus, porque há tempo para tudo, Faraó tem 2 sonhos, e eu vou ler aqui o versículo 41, de 1 a 8, que vai falar assim: passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiram 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Aí foi a hora que o copeiro lembra de José. Aí ele fala com o Faraó, tinha um hebreu lá na prisão do Potifar. Aí sabe o que Faraó faz? Manda chamar ele na minha presença. Faraó era o rei do Egito. Faraó, ele era rei. Ele estava sobre todo mundo, sobre todo o povo. Era ele quem comandava tudo. E aí no versículo 14 vai falar assim, ó: então o Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou a sua roupa e foi se apresentar-se a Faraó. Foi se apresentar-se ao rei. Tem gente querendo se apresentar de qualquer jeito perante o rei. José está aqui, ó. Falou assim: o rei quer te ver depressa. Ele falou: pera aí que eu vou me barbear, eu vou trocar a minha roupa e eu vou me apresentar de forma digna diante do rei. Esquece o mundo natural agora e foca no mundo espiritual. Como que você tem se apresentado diante do rei? Mas Felipe, eu não sou justificado pelas minhas obras, pela minha fé, sim. Mas se você não se apresentar perante o rei apto para receber o que Deus tem para te dar, se você não se apresentar ao rei pronto para receber aquilo que ele quer te dar, com coragem, com fé e com ousadia, se você não se apresentar pronto perante ao rei, você não vai ganhar as bênçãos que ele tem para você. Porque nós só recebemos do rei aquilo que ele quer nos dar quando nós temos fé nele, quando nós nos apresentamos diante dele preparados. Hoje de manhã o pastor Marcos falou isso. Como é que Deus manda tomar a ceia? Preparado. Como é que é mandado tomar a ceia, a Páscoa? Cajado na mão, lombo cingido, sandália no pé. É assim que José se apresenta perante o rei. Para de se apresentar ao rei de qualquer jeito. Para de se apresentar ao rei querendo só os benefícios dele. Para de se apresentar ao rei querendo que ele faça as suas vontades, como se ele fosse um gênio da lâmpada. Não. Se apresente a ele para receber tudo aquilo que ele te der de bom grado, sejam coisas boas ou coisas ruins. E quando José se prontifica em se apresentar pronto perante o rei, a gente vai ver nos versículos 38 a 43 o que o rei dá para José. A Bíblia vai falar assim, ó: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo, isso ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e pôs nos pescoços um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos desse modo, o constitui sobre toda a terra do Egito. Deus quer te dar autoridade hoje aqui, irmãos. É isso que está falando. O rei tira o anel e dá o anel na mão de José. Isso significa autoridade. E o rei pega e dá vestes novas a José. Isso quer dizer que ele está mudando a sua identidade. A gente conhece a pessoa de longe pela roupa, às vezes a gente julga mal, mas quando Deus nos dá as nossas vestes, Ele está mudando a nossa identidade.
Quando a gente se apresenta diante do rei, a gente ganha autoridade, a gente ganha nova identidade, ele calça os nossos pés, porque agora nós vamos ser guiados pela tua palavra. E ele fala assim: eu estou te dando autoridade para na terra, somente eu sou maior do que você. E a gente fica com medo das adversidades, mas Deus está falando assim: somente eu sou maior do que você, porque Ele estando em nós, não há muralhas que nós não possamos transpor. Essa é a realidade. Mas se eu não me apresentar diante do rei pronto, com coragem, preparado, do jeito que Ele quer, com fé, confiando que Ele vai fazer por mim, como que Ele vai me dar anel, como que Ele vai me dar roupa, como que Ele vai me dar calçado, como que Ele vai me dar honra? Você vai envergonhar o nome do rei, você está despreparado. E esse preparo acontece exatamente durante o nosso processo. Eu já vou me encaminhando para o final, pode subir o Hélio, Maria Clara. Quando precisar de louvar vocês, eu falo com vocês. Nós estamos dispostos a ter essa obediência? Pastor Marcos falou hoje de Davi, e eu vou parafrasear ele, mas falando de José. Antes de reinar no palácio de Faraó, José teve que aprender a reinar dentro de um poço. Do poço até o palácio, a nossa fé tem que se manter constante. Não pode haver tropeços, às vezes vai até ver no nosso caminho que nós somos falhos. Mas nós não podemos perder a nossa fé. Nós temos que, durante todo o nosso trajeto, confiar que Deus vai fazer na nossa vida. Porque é muito fácil obedecer a Deus no palácio de Faraó, com joias, com anel, com riquezas, com fama, mas dentro de um poço fedido e sujo, doente, desempregado, perdendo um ente querido ou sendo traído, é muito difícil servir a Deus, mas é a isso que Ele nos chama. É que se Ele fizer, Ele é Deus, e que se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e soberano sobre as nossas vidas. E tudo que Deus fez na vida de José, por incrível que pareça, por mais que ele tenha virado governador, não foi para beneficiar a vida dele. Foi para salvar a vida dos seus irmãos que tinham traído ele. Deus vai te usar para salvar quem tem te apunhalado pelas costas. Deus vai te usar para quem tem apontado o dedo para você. Você vai ter amor para amar essas pessoas, porque era isso que nós éramos para Cristo. Cristo, Ele abriu mão de tudo que Ele era, para vir na terra como um menino, entrar no espaço-tempo, ser humilhado, ser cuspido e ser crucificado, para morrer por nós, que éramos inimigos de Deus, e agora Ele requer isso de nós, porque a gente acha que a vida de José terminou como imperador, foi maneiro, mas José com 17 anos ele é traído, e só com 30 anos é que ele vira governador, aí já são 13 anos, são mais 7 anos de vacas gordas, então já dá 37 anos, e mais 2 anos até os seus irmãos chegar diante dele, e se curvarem, e os sonhos de Deus se cumprirem na vida dele. 22 anos, que ele perdeu da vida dele, porque ele poderia estar com os pais dele, ele poderia estar com os irmãos, mas ele estava batalhando, estava vivendo aquilo que Deus queria que ele vivesse para a vida dele. E é isso que nós vamos fazer muitas vezes, abrir mão da nossa vida, do nosso conforto, para viver as vontades de Deus, para quando chegar lá na frente, a gente salvar pessoas, alcançar vidas, e para o nome de Deus ser glorificado através da nossa vida. Aquilo que Deus está fazendo para você não é para você cantar sabor de mel não, irmãos, é para você abençoar, é para você sarar, é para você curar, é para você fazer com que as pessoas possam ver a manifestação da glória de Deus no mundo tão caído em que tudo pode. O nosso presente não é aqui, a nossa honra não é aqui, nós estamos de passagem nessa terra, aguardando a volta de Jesus, onde vai ser entregue o nosso galardão. E a gente tem visto mensagens de evangelho cada vez antropocêntricas, em que o homem é o centro, e a gente tenta viver bem nesse mundo, onde nesse mundo, Jesus nos chamou para termos aflições, mas para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E agora eles vão cantar uma música, eu quero que você se coloque de pé, e você cante essa música de novo, de forma racional. Muitas pessoas aqui dentro, assim como eu, ficaram muito tempo dentro do poço. Muitas pessoas, assim como eu, ficaram aqui muito tempo dentro de prisões, porque deixaram de confiar, porque acharam que os sonhos de Deus tinham morrido, porque acharam que Deus havia se esquecido deles. Mas eu quero que você cante hoje essa canção, pedindo para que Deus te mostre qual é o próximo passo que eu devo dar. Eu profetizo que hoje você vai sair dessa prisão, você vai sair desse poço, você vai sair dessa escravidão, você vai vencer essa tentação que tem vindo atrás de você e te impedido de viver
as coisas de Deus na sua vida. É momento do despertar da igreja, e Cristo está de braços abertos, querendo te usar de maneira sobrenatural. Então comece a louvar ao Senhor. Eu profetizo que hoje é o dia da sua libertação. É o dia de hoje Deus trazer à tona e trazer à sua memória todos os sonhos, todos os planos que Ele tinha para a sua vida e que você se esqueceu. Você vai voltar ao local onde você tropeçou, ao local que você parou. Você vai se erguer e voltar a caminhar dentro do centro da vontade de Deus. Cante essa música do fundo do seu coração, em nome de Jesus. Aleluias. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz seus sonhos estão perdidos e o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz seus sonhos estão perdidos e o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Oh, volte a sonhar. Se for um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo, Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Conhecer o Deus que abre portas, se não houver porta fechada. Como conhecer o Deus que faz milagres, se é possível a minha causa. Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo.
está no controle de tudo. Descansa, coração. Como conhecer o Deus que abre porta, se não houver porta fechada? Como conhecer o Deus que faz milagres? Se for possível minha causa, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Descansa, coração. Há um propósito de Deus nesta questão. Há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus nas prisões. Há um propósito de Deus nas dificuldades. Há um propósito de Deus nas doenças. Há um propósito de Deus no dia mau. Há um propósito de Deus no meio de uma pandemia. Ele ainda está no controle de todas as coisas. Ele ainda está no controle de todas as coisas. Então descansa. Aleluia! Descansa nele. E não deixe de sonhar. Aleluia! Nessa noite eu quero fazer um convite para você. Você que talvez ainda não entregou sua vida para Jesus, ou você está afastado dos caminhos do Senhor e você veio aqui nessa noite por alguma razão. Você viveu essa experiência, esse culto incrível. Você ouviu essa palavra maravilhosa, cristocêntrica, e você quer entregar sua vida para Jesus hoje. Você quer fazer uma decisão dizendo: Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor, ou eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero renovar a aliança que um dia eu fiz e que eu não estou cumprindo. Eu queria te convidar aqui à frente. Você que deseja aceitar a Jesus ou retornar para Ele nessa noite, vem à frente que eu quero orar por você. Vem à frente. Eu sei que existem corações aqui que precisam passar por uma transformação, e hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você ser salvo. Hoje é o dia de tomar essa decisão. Não é tempo de adiar mais, não é tempo de jogar mais para frente. O dia é hoje. O dia é hoje. Nós vamos continuar cantando essa canção. E você que tem esse desejo no coração, ou de entregar a sua vida para Jesus, ou de retornar para os caminhos do Senhor, voltar para Ele, voltar para o relacionamento com o Pai, vem à frente. Vem à frente, dê um passo de fé. Vem à frente. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Aleluia! Nós temos aqui a primeira pessoa. Você pode dar um aplauso para o Senhor. Queria pedir para um dos nossos irmãos abraçá-lo aqui. Aleluia! O Senhor ainda está no trabalho de transformar corações e salvar vidas. Ainda falta você. Ainda falta você. Vem à frente, não perca essa oportunidade. Se Deus puder, Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar nessa noite, volte para a casa do Pai. Eu sei que existem mais pessoas nessa noite que precisam tomar essa decisão. Não deixe para amanhã a experiência com Deus que você pode ter hoje. Eu vou insistir mais um pouquinho, eu vou pedir para a gente cantar mais uma canção.
porque eu sei que existem pessoas ainda que precisam receber essa oração nessa noite. Eu sei que ainda existe alguém que precisa se reconciliar com o Senhor nessa noite. Ainda existe alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e que precisa voltar para Ele hoje. Então eu vou insistir mais um pouco. Eu vou te dar um tempo a mais para você tomar essa decisão. Vencer o medo, vencer a timidez e vir até aqui à frente e receber essa oração. Aleluia. Só pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim plástico. Te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim partido. Aleluia. Tem certeza que você não quer vir nessa noite? Tem certeza? Se tiver alguém perto de você, pede uma ajuda, pede para essa pessoa vir junto. Nós vamos orar por ele então nessa noite. Somos gratos a Deus porque Ele ainda salva vidas, transforma corações, restaura corações. Eu vi um tempo de restauração na sua vida, meu irmão. Eu via Deus restaurando muita coisa no seu lar. Eu via Deus restaurando muita coisa financeira na sua vida. Eu via Deus te dando um novo tempo, um tempo de restauração. Um tempo de restauração. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele restaura tudo aquilo que foi perdido no tempo da ignorância, tudo aquilo que foi perdido no tempo que você deu uma afastada, mas Ele restaura. Ele não só restaura, mas Ele prospera 1000 vezes mais. Nessa noite Ele te restaura em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nessa noite nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por esse coração que se rende ao Senhor. Te agradecemos porque o Senhor ainda tem falado através da Tua palavra e tocado corações para se render ao Teu Evangelho. Em um mundo tão contrário ao Senhor, o Senhor ainda tem atraído corações para Ti. E isso é a maior prova do Teu poder e do Teu amor. Que o Senhor abençoe a vida dele em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer mais uma oração nessa noite. Eu quero orar para você voltar a sonhar. Eu quero orar para você tomar de volta toda a esperança que Satanás tentou roubar da sua vida. Eu quero orar para que você tenha a sua fé restaurada, a sua confiança em Deus restaurada. Eu quero que você volte a crer nas promessas que Deus já liberou sobre a sua vida. E eu quero orar declarando sobre a sua vida que ainda não é o fim. Deus tem algo para fazer. Deus tem algo para fazer. Por mais que o tempo passe, por mais que pareça que não vai acontecer, Ele vai fazer. Eu quero que você volte a sonhar nessa noite. Então estenda suas mãos, levante as suas mãos como quem vai receber. Senhor, nessa noite eu profetizo restauração de sonhos. Nessa noite eu profetizo restauração de sonhos. Nessa noite eu profetizo que promessas esquecidas serão trazidas à tona pelo Teu Espírito. Deus, eu profetizo, ó Pai, que nessa semana o Senhor trará à memória aquilo que dá esperança para os Teus filhos.
Eu vejo pessoas sendo edificadas na fé. Eu vejo pessoas sendo edificadas na esperança. Eu vejo o Senhor curando corações que estavam à beira da depressão. Eu vejo o Senhor curando pensamentos de suicídio. Eu vejo o Senhor curando pessoas que estavam desistindo do casamento. Eu vejo que através dessa canção, Volte a Sonhar, o Senhor ministrou no coração de pessoas que estavam desistindo dos seus negócios, pessoas que estavam desistindo do seu ministério. Essa noite é uma noite de restauração. O Senhor diz: levanta-te e resplandece, porque a minha mão está sobre ti, a minha mão está sobre ti. Ele diz: eu não me esqueci das promessas, eu não me esqueci das palavras, eu não me esqueci do potencial que eu coloquei em você. Eu ainda sou o mesmo Deus que liberou a palavra, e eu sou aquele mesmo Deus que vai ser fiel até o fim para cumprir essa palavra na sua vida. Receba nessa noite o ânimo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queria chamar aqui mais uma vez o pastor Joenes. O pastor Joenes vai nos despedir com a bênção nessa noite. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos que estão aguardando a volta de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Amém. Deus abençoe.